sejam bem-vindos a mais uma mentoria em grupo e eu estou aqui disponível para responder as perguntas e tirar as dúvidas que vocês ainda têm, né? Então fiquem à vontade. Eu queria perguntar um negócio. O livro digital está pedindo senha. A senha é o teu e-mail. Ah, o e-mail? Isso. Eu fiz aqui uns testes aqui, né, na precipitação da prata. E aquele, para mim, precipitar o cobre, mas para mim reutilizar ele. Você falou para a gente baixar aumentar o pH, né, e baixar como hidróxido de cobre, né? Não teria como eu metalizar esse cobre, não? Tá. Se você baixar ele como hidróxido de cobre, você vai ter que fazer uma calcinação nele. Depois vai ter que botar ele, torrar ele, botar... se você tiver um forno mufla, beleza, não sei se você tem. Mas se não tiver, você coloca numa bandeja, um recipiente de aço inoxidável de preferência, e fogo por baixo, que vai torrando, ele vai ficar pretinho. Quando ele ficar pretinho, ele sofreu uma redução, então ele volta à sua forma metálica, é uma maneira, tá? E a outra maneira é você fazer uma cementação. Então, em vez de você precipitar na forma de hidróxido, você faz uma cementação. Só que a cementação tem o problema que vai precipitar outros metais, né? Então, eu preciso saber o que teria nessa solução. Teria só cobre? Era cobre e prata. Cobre e prata, tá? Não, então tranquilo. Você precipita a prata primeiro, vai ficar só o cobre, tá? Isso. Aí você pode fazer uma cementação com ferro, com bombril, ferro mesmo. Alumínio não, zinco não? Alumínio, sim, só que como ele está em ácido nítrico, você vai ter que pôr ácido clorídrico, senão não vai atacar o alumínio, tá? Tá bom. O zinco, eu não me lembro agora se o ácido nítrico ataca o zinco. Se não atacava, né? Mas o zinco ainda é mais caro, pode ser o alumínio. O alumínio é uma boa, só que você vai precisar pôr o ácido clorídrico até dar ignição, até começar a reação, tá? Então é melhor com ferro mesmo, botar limalha de ferro. Isso. Aí se você for trabalhar com ferro, você procura elevar o pH para 2, 3, né? Você leva o pH até o momento em que não ocorra a precipitação na forma de hidróxido. Você vai subindo o pH, quando você perceber, né, uma precipitaçãozinha na forma de hidróxido, você para, espera. Se reverter, beleza. Se não reverter, põe um pouquinho de ácido, mexe que ele reverte, né? Aí está no ponto ideal para você pôr o ferro. Porque se você puser o ferro com a solução muito forte, o que acontece? Ele ataca muito rápido o ferro, né, o ácido nítrico ataca o ferro muito rápido e já precipita o ferro na forma de óxido de ferro. Aí quando ele precipita o ferro na forma de óxido de ferro, ele encapsula o cobre. Aí vira uma lama mesmo assim, perdeu. Eu ainda não sei o que fazer com isso. Às vezes o que aconteceu eu não consegui recuperar, entendeu? Tranquilo, vou tentar fazer aqui então. Você pode regular o pH direitinho, depois pega uma amostrinha num becker, né? E introduz um ferro ali e vê como é que vai ser a reação, se vai ser legal, né? E quando você fizer essa correção de pH, dá um tempo para ele descansar, esfriar, no dia seguinte você adiciona o ferro. Tá? Entendi, tranquilo. Outra coisa, para mim fazer aquela bomba de vácuo, né? Eu trabalho com uma bomba afogada, né? E você lá botou lá um T, né? Saindo com 2 saídas, né? Isso. E jogando a própria bombona e a 2 mangueiras para fazer o vácuo. É isso mesmo, né? Isso, usando ali um injetor Venturi. Se você for trabalhar com 2 injetor Venturi, aí você usa injetor Venturi de 3/4, não use de 1 polegada, que daí, dependendo da bomba, não vai dar conta, né? Mas aquela bomba que eu coloco lá, você vai ver lá no e-book, eu coloco uma bomba Dunkor, de 1/3 de CV ou meio cavalo, ela toca bem, 2 Venturi de 3/4. Tá? Aí você, de preferência, compre o Venturi azul ou amarelo. O preto ele é mais fraco, tá? Ele vai dar vácuo, beleza, só que ele não tem uma vida tão longa como o azul, principalmente, que é um material melhor. É mais caro, mas é um material melhor. O preto acho que é um plástico reciclado. Tranquilo, então. Beleza, então. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quando tu falou assim que para tornar a liga o ouro 18, né, 100%, né, acrescenta 30% de cobre, né, aí faz a fusão e daí essa fusão vai fazendo depois da fusão a gente acrescenta o ácido nítrico, né, porque é possível tornar 99,9% puro, né? Você quer refinar ele só com ácido nítrico? Isso, só com ácido nítrico. Tá. Não, você não acrescenta 30% de cobre, você tem que acrescentar 3 vezes mais cobre. 30 o ácido nítrico não vai atacar, tá? Ah, tá. Então isso que deu errado. Eu vi uma coisa e fiz uma outra coisa. Se você tiver, por exemplo, 100 gramas de ouro 18, você liga com 300 gramas de cobre, né? Você funde primeiro o ouro, depois você divide esse cobre em 3 porções ou 4 porções e vai jogando. Depois que o ouro estiver bem fundido, você coloca em cima, funde bem, mistura, né? Faz movimento no cadinho, né? Movimenta bem o cadinho.
até que ele se misture bem, aí você coloca o outro, e assim você vai fazendo sem pressa. Se você colocar tudo de uma vez, ele não dá uma liga legal, tá? Aí depois você vaza num recipiente com água, né? De preferência uma vasilha com uns 30 litros d'água, e aí você vai granular ele, tá? Aí ele já tá tranquilo. No caso, precisa também deixar descansar ele, ou é o mesmo processo que o senhor havia me falado? No caso, que quando parar a reação ali que esfriar, tá no ponto, ou é necessário deixar no tempo? Não. Você faz um ataque, e o primeiro ataque é a reação espontânea, né? Então, quando você percebeu que a reação enfraqueceu bastante, não tem porque você perder muito tempo, porque já não vai ter grandes resultados, né? Você vai pegar, vai adicionar água, vai transferir o líquido para um outro recipiente e vai ficar o pó no fundo. Esse pó que está no fundo, você passa numa peneirinha de nylon, numa bacia plástica, vê se ainda ficou alguma bolinha de cobre que não atacou. Se ficou, você pode colocar num recipiente menor, numa panela de vidro e tal, e colocar ácido e aquecer para ser mais rápido daí esse ataque. Tá? Feito isso, você vai juntar todo o pó. De preferência, você filtra no filtro qualitativo, você filtra a solução que você atacou, todas as soluções que você atacou, porque sempre tem um pozinho de ouro, né? Então filtra ali, aí você pega, coloca o pó e o filtro, se você já filtrou, o ideal é que você filtre tudo no filtro qualitativo, para você poder precisar prata, ter uma prata limpinha. Então o ouro vai ficar todo em pó no filtro qualitativo. Você pega esse filtro, né, dá uma lavadinha ali no funil, dá o pozinho, coloca tudo num recipiente de vidro e põe ácido nítrico e faz aquecimento. Pode ser um becker, né, ou uma panela Vision, não sei qual é a vasilha que você tem. E aí você cobre, ali ultrapassa uns 2 dedos assim na superfície de ácido nítrico e faz um ataque uns 20 minutos com aquecimento. Depois deixa uma esfriadinha, põe água, né? Se for becker, coloque água quente em cima, porque se colocar água fria pode dar choque térmico, estourar o becker, né? Para você enfraquecer o ácido depois de 20 minutos. Verte esse ácido, não precisa estar filtrando aí, né? Vai vertendo ele e colocando mais ácido. Quando você fizer um ataque, se você colocou o ácido, fez um ataque de 20 minutos, por 30 minutos ali, com aquecimento. Após o ataque, você colocou água e ele continua transparente, da cor da água, é porque ele está 999. Mas enquanto você colocar água, depois do ataque, colocou água, se ele ficar leitoso, ou se ele ficar azulado, ou esverdeado, que ainda tem cobre nesse material, tá? Então você consegue deixar ele 999 só atacando no ácido nítrico. Sim. Agora, quando eu fiz um pequeno experimento, é uma observação importante que eu fiz aí, sobre a questão do becker, né? Ele estourar. Porque assim, eu ainda não tenho becker. Eu vou fazer pedido. Eu fiz um pequeno experimento, que é aquele que eu mandei lá. Eu pensei até que ele ia estourar, porque eu botei no vidro, eu acho que o vidro não é temperado, né? E aí quando começou a entrar em reação, ele começou a estalar. Eu achei que ele ia... Esses vidros de conserva, eles estouram, viu? De portar. Aí agora eu dei uma pausa, né? Não use vidro de conserva. Se você não tiver um becker, porque o becker aguenta até 300 graus. Se você não tiver um becker, então faz numa vasilha de plástico mesmo, e aí você faz aquecimento em banho-maria, né? Um plástico bom, aguenta bem, tá? Tá bom. E só mais uma... Sim. O vídeo que eu vi, no caso, estou fazendo a precipitação lá fazendo precipitação do ouro, né? Que fica aquele... Eu vi um vídeo seu lá que é do tapete, né? Que o senhor retira do tapete de joalheria. Aí o senhor fez o processamento de incinerar ele, né? Queimar, tudinho, torna pó, aí você vai ficando ali, vai pisando, vai colocando. Aí quando o senhor molha ele, adiciona o ácido nítrico, né? ele vai gerar aquela reação. Eu fiz um processo aqui diferente, né? Porque eu tenho, só que não é de tapete. Porém, o minério que eu tenho aqui, ele é um minério extraído de rocha, né? Do ponto de rocha. E parece que tá meio misturado, que daí ficou uma água assim, meio esverdeada, meio azulado. Não sei necessariamente ainda porque eu paguei para mandar triturar, né? E como era muito duro, né? Eu paguei para mandar triturar. E aí eu peguei esse pó, né? Eu não fiz o processamento de incinerar aí, porque ele já veio bem fino. E eu peguei e acrescentei direto, né? Aí gerou o líquido, ele entrou em reação química, né? Como se tiver ali correndo, não sei se talvez vai ser só o cobre, ou se vai ter a prata no meio. É necessário ainda dar continuidade para saber de fato o que tem. Mas no vídeo eu não consegui observar direito a cor que o ouro precipita, né? Porque eu estou fazendo um experimento, mas o intuito maior é achar o amarelinho, né? Uhum. O foco não é no cobre nem na prata, é mais no amarelinho. E aí
eu notei que ficou assim uma cor meio que cinza. No vídeo eu não consegui muito, não deu para ver muito se fica se o ouro, quando ele precipita, se ele fica um pouco preto, se fica assim. Não, o ouro, a precipitação do ouro é marrom, marrom assim, tipo borra de café, entendeu? Agora, claro que segundo depende. ataque eu consegui ver, né? Quando você adiciona o líquido clorídrico, né? Eu faço no primeiro, né? Quando você faz o primeiro, eu refino. Né? Agora, o lixo de oficinas de joias, no caso do carpete, porque aquele carpete que você viu de lixo de oficinas de joias, tá? É carpete de oficina de joias. Então, eles não servem muito de referência, com exceção das reações químicas, não serve de referência para material extraído da natureza, né? Porque o material que você extrai da natureza, você está ali perseguindo o ouro, tá? Mas você não sabe exatamente o que tem ali. Você chegou a mandar fazer uma análise? Não, inclusive eu separei um pouco, eu vou mandar para análise. Agora, se eu pensou da análise, já lembrei uma outra coisa. Tá. Assim, eu vi uma abordagem, né, que fala assim que tudo aquilo que brilha em forma amarela, né, é ouro, não é isso? A forma metálica amarela é ouro, né? Tá, não, isso disse a respeito das sucatas eletrônicas, né? As sucatas eletrônicas você não precisa ter tudo que é amarelo é ouro, né? Agora, material extraído da natureza, aí já é o contrário, nem tudo que reluz é ouro, tá? Principalmente material contaminado com enxofre, tem coloração amarelada, engana muito, né? Então, você veja bem, o material da natureza, ele tem algumas particularidades que você tem que observar, né? Você falou que você não incinerou, tá? Não incinerei. Tá, mas olha só, você usou como referência o carpete lá, tá? Agora, por que razão você incineraria um material extraído da natureza? Vamos ver o que você já absorveu disso. Eu não achei muito, tipo, não tive nenhuma explicação a respeito disso. Eu não achei muito lógico, né, incinerar, porque pelo menos para mim ficou presumível que a questão da incineração ali, né, era mais para fazer um refino, né, do material para o ácido entrar em um ataque melhor com ele, né? Porque eu presumi, pelo menos que eu consegui presumir, né? Tá, você está dizendo do carpete, né? Isso, do carpete, que eu tirei basicamente como base esse primeiro vídeo, tá, do carpete. O material da natureza, não seria uma incineração, mas primeiro tem que ver a necessidade. Seria uma ustulação. O que é uma ustulação? É um cozimento a seco entre 600 e 800 graus Celsius. Por que isso? Porque quando você faz esse cozimento, isso aí é para eliminar o enxofre. Porque às vezes você extrai um material da natureza que está contaminado com enxofre. Ouro ligado com enxofre. O ouro ligado com enxofre nunca vai atacar na água régia, tá? A água régia não vai atacar ele. Então, você vai processar uma coisa e vai pensar que não tem ouro. Na verdade, tinha, só que ele está ligado com enxofre. Aí quando você faz essa ustulação, numa temperatura de 600 a 800 graus, o enxofre evapora, aí deixando o ouro sozinho. Tá? Então, é o que a gente chama de minério refratário. Né? Ele é resistente. Aí quando você faz essa queima, nessa temperatura de 600 a 800 graus, o enxofre vai embora e deixa o ouro livre. Aí sim, aí você pode fazer um ataque na água régia que você vai extrair ele. Tá? Então, esse processo aí, se você não extrair nada, não quer dizer que não tem ouro. O que pode ser que não tenha ouro, mas pode ser que o processo, né, foi errado. O precipitado, se ele está escuro, pode ser ouro também, mas pode ter precipitado outra coisa junto, principalmente um pouquinho de ferro. Então você vai pegar esse precipitado, lavar bem e fazer um bom ataque no ácido clorídrico. Depois você lava de novo e faz um ataque no ácido nítrico. Quando eu digo bom ataque, é um ataque com aquecimento de 20 a 30 minutos. Tá? Aquecimento de 80 a 90 graus e 20 a 30 minutos. Então, se você tiver um precipitado escuro, né, lava ele e faz um ataque no clorídrico, depois lava de novo e faz um ataque no nítrico. Se ele mudar a cor para essa cor de borra de café, já aumenta a chance de ser ouro, tá? Certo, entendi. Então, a gente não pode, no caso, já como base, necessariamente esse primeiro vídeo, né? Porque está relacionado mais a resíduos de joalheria, né? Se você tivesse um minério concentrado, que você conhece, aí seria tudo igual, tá? Mas eu tô vendo que é um minério que você está procurando conhecer ele agora, né? As características físico-químicas dele. Então, aí ainda não serve de referência para você. Mas o senhor já me ajudou, porque assim, por exemplo, eu tinha aqui comigo, só que eu dei pro colega levar para mandar fazer análise. Uhum. Eu tinha uma assim, era mais ou menos o tamanho disso aqui, assim. Porém, ela muito pesada, muito pesada. Eu tentei quebrar com ela com um pedaço de semi-eixo, não sei se você tem conhecimento do que é um semi-eixo de caminhão, né? Fiz um copo ali, e não conseguia quebrar. Porém, o amarelo dela e o brilho dela era toda tipo, riscada, assim, tipo recheada. Uhum. Né? É o mesmo tom amarelado do metal, do ouro. Uhum. Né? Só que muito duro eu não conseguia. Agora, o senhor fez uma observação muito interessante, porque eu acho que pode sim ter também a presença do enxofre por conta
que tem o cheiro de enxofre também, né? Isso que eu achei meio estranho, entendeu? Aí seria interessante você ter feito a oscilação, então, tá? Mas obrigado, você já me ajudou. Por nada. Você manda fazer análise aonde? Lá em Barcarena tem um laboratório, esqueci o nome agora, que eles fazem a análise. Eles cobram ainda de 300 e pouco, 360. Só para fazer a análise, eles põem uma máquina lá, um tipo de processador, não sei o que tem, o que é, né? E aí eles fazem o processamento lá e eu creio que seja através de algum mecanismo computadorizado. E eles analisam, por esse preço, analisam quantos elementos? Eles analisam todos os elementos que tem presente ali no material que você leva. Tipo, o que vai ter? Se vai ter cobre, se vai ter roda, se vai ter enfim, se vai ter ouro, se vai ter prata. Onde é que você falou que é esse laboratório? Em Barcarena. Barcarena é qual estado? Pará. É Pará? Mas então tá bom. O Gabriel, pode falar, Gabriel? Professor, boa noite. Boa noite. Professor, hoje eu conversei com você hoje sobre a respeito da cimentação na solução nítrica, né, de cianeto. Professor, depois que eu lavei a solução lá, o filtro de papel, né, passei 2 filtros de papel, eu dei 2 ataques no clorídrico, assim, dava para perceber que tinha um pouco de de limalha de alumínio, né? Sei. Só que era muito pouco, muito pouco. Aí eu botei num cadinho, fundi, aí deu 6,1 de metal. Eu fiz o teste de densidade, deu 18. Deu 18? Eu achei até engraçado, porque, assim, eu sabia que não ia dar 9,9, né? Eu esperava que não ia dar 9,9. Quando vai fazer esse processo, é mais fácil passar na água régia antes de quando ele tá em pozinho ali, ou fundir, laminar e passar na água régia? Olha só, tem 2 situações que você vai avaliar. Se você passar ali na água régia em pozinho, o ataque é mais rápido, tá? Agora, se você fundir, depois laminar e passar na água régia, você vai garantir mais pureza. Por quê? Quando você fundiu, você já eliminou bastante metal de base aí, tá? Se tiver ali alumínio, tiver estanho, tiver chumbo, na hora da fusão, tudo já foi embora, praticamente tudo. Então, a pureza vai ser maior, tá? Eu, assim, por uma questão de comodidade, eu fazia assim, eu passava na água régia, precipitava, lavava bem com água quente e tal, e passava na água régia de novo. Aí eu fazia uma água régia mais fraca, você pode fazer uma água régia de ácido clorídrico com cloro, com hipoclorito de sódio, no segundo processo. Aí você filtra de novo e tal, aí você faz, na hora de você precipitar, você leva o pH, faz aquela correção de pH para 2, porque se você fizer isso, o precipitado ele precipita mais grosso, se não fizer, ele corre o risco de precipitar um pozinho muito fino. Como que faz essa correção de pH? Porque quando eu estou precipitando, eu adiciono o volume de água necessário, né, que é 10 vezes maior o volume de água régia, né? Quando eu estou trabalhando com lixo de oficina de joias, normalmente eu adiciono 2 litros de água régia ou 1,5 litro, eu vou vendo quando que a sujeira está bem diluída, né? Olha só, adicionar 10 vezes mais água na água régia, não quer dizer que você tem que fazer isso, você pode fazer isso, tá? Entendi. Até 10 vezes você pode fazer isso. Mas você vai ter um grande volume para trabalhar. Então, se você fizer a correção de pH com ureia... Então, é isso que eu estou te falando, porque normalmente eu não adiciono 10 vezes mais, eu adiciono, assim, se eu trabalhei com 2 litros de água régia, eu adiciono pelo menos uns 8 litros, uns 5 litros de água para ficar com 6, 7 do restante que já tem também no material, né? E eu jogo bastante ureia, quando para a efervescência, assim, eu já sei que, só que eu não olho o pH aí, eu não... A ureia te oferece essa comodidade. Você vai colocando, quando a efervescência reduz ou para totalmente, é porque tá bom, né? Aí tem mais um teste. Você pega e coloca uma pitadinha de metabisulfito. Depois que você parou de adicionar ureia, coloca o metabisulfito. Se houver efervescência, quando você colocar o metabisulfito, aí você adiciona um pouco d'água. Adiciona lá uma quantidade de água. Digamos, você trabalhou com 1 litro de água régia. Aí no processo de filtragem, de lavagem ali, você está com 3 litros. Né? Aí você fez a correção de pH e tal, e colocou o metabisulfito. Houve efervescência, coloca mais 1 litro d'água e faz um novo teste com metabisulfito. No momento que não houver efervescência, quando você adicionar o metabisulfito, aí é a hora de você adicionar o metabisulfito com segurança, tá? É porque realmente, assim, quando eu sempre adicionei ureia, né? Nunca fiz o procedimento sem ureia. Aí às vezes, quando a gente dá a primeira pitada de metabisulfito, ele começa a mesma reação da ureia, ele dá aquela efervescência de sorrisal. Para mim era comum, às vezes dava, às vezes não. O correto é que não ocorra, tá? Porque quando acontece isso, o que acontece? O ácido, ele está oxidando o metabisulfito, então aquele metabisulfito está perdido ali no processo. Tá? Você vai ter que colocar mais, ou seja, você vai ter que fazer uma correção de pH adicionando metabisulfito. Vai ser caro. E você falou das partículas ficarem fininhas, também teve um que eu trabalhei dessa semana. Eu passei um filtro qualitativo, né?
e deixei o água régia no balde, que eu sempre caio um pouquinho, né? Sempre o balde acorda com um pouquinho de ouro no fundo. Pozinho no fundo, Só que nesse trabalho específico foi muito material no fundo, muito material no fundo. Deve ser por isso, né? Porque o ouro passou bem fininho na... porque daí você filtra e ele passa pelo poro do filtro, entendeu? Uhum. Nessa situação, não tem muito o que você fazer. Você tem que deixar, às vezes, decantar de um dia para o outro, ou então ficar repetindo, passando o mesmo filtro, não trocar de filtro. Tá? Porque o próprio material vai se tornando meio filtrante. Esse negócio de colocar 2, 3 filtros é ilusão, tá? Isso não resolve, você só gasta filtro. Mas, tipo assim, normalmente quando você passa no filtro qualitativo, a água régia já sai, tipo, transparente, né? Sai amarela da cor dela, mas sai límpida, né? Quando você deixa descansar de um dia para o outro, que ele decanta no fundo. Isso. Se ele tiver numa boa... se os cristais de ouro que precipitaram estão numa boa granulação, que seja maior do que o poro do filtro, numa filtragem só está resolvido, tá? Mas se ele tiver uma granulação muito pequena, que ele passe pelo poro do filtro, aí vai te dar trabalho. Você vai passar, vai repassar umas 3, 4 vezes até segurar tudo. E querendo ou não, quando o filtro qualitativo começa a ficar sujo, demora para filtrar. Então tem tudo isso. São macetes que você vai pegando ao longo do tempo, né? Professor, e quando você fala assim, lavar bem, como que é essa lavagem, por exemplo, da solução que você tira do cianeto? Eu sifonei para outro balde, né? Aí peguei o fundo ali e passei no filtro de café. Aí no caso, como que eu faço a lavagem desse processo de cianeto? Agora, no cianeto, não dá para você fazer o teste de molhar o dedo e botar na língua, né? Como eu recomendo lá o ácido. Então você tem que, para você ter certeza que a lavagem está boa, você tem que fazer medida de pH. Está lavando lá, em determinado momento, você usou lá, digamos, 1 litro de água para lavar, né? Uhum. Se você for medir o pH desse 1 litro, claro que vai dar alcalino. Então o que você faz? Agora separa, lava com mais 100 ml num outro recipiente limpo e mede o pH dessa última água que você lavou. Se tiver pH 7, tá ótimo. Mas como que é feita a lavagem assim? Porque quando, no caso, normalmente quando eu faço, ele que está no fundo do becker, eu adiciono água, espero decantar, jogo água fora, assim, com cuidado, jogo mais água, jogo água fora. É nesse processo? Nesse processo, ou no filtro, você tem bomba de vácuo, funil de bucho? Tem, só que eu, no caso, tenho bomba de vácuo, funil, só que no caso o meu é 33 milímetros, 33 centímetros, é bem grande, né? Para fazer um trabalho pequeno, por exemplo. Ou você faz no próprio recipiente, ou faz então num filtro de café, né? Melita. Uhum. Mas no filtro de café melita, você vai ficar passando água por cima do filtro? Sim. Água por cima do filtro. E se for no filtro qualitativo, mesma coisa, passando água por cima do filtro. Tá? Passando, acho que é porque minha dúvida era essa, porque, por exemplo, quando eu estou fazendo a lavagem do carpete, do oficina de joias, do ácido sulfúrico para atacar o ácido nítrico, né? Aí eu estou usando, normalmente eu peso ali, uso o volume de 5 a 10 vezes maior, que é o indicado no curso, né? Mexo bem e passo no filtro. Aí depois é isso mesmo, fico jogando mais água ali por cima até descer tudo, até eu achar que está bem lavado, né? Isso. E lembrar sempre, pessoal, de tratar esses efluentes antes de jogar, tá? Por 2 razões. Uma, para não contaminar o meio ambiente, e outra, porque fica material de interesse ali, tá? Como assim, professor? Você vai juntar isso tudo depois, numa bombona lá. Eu não sei o teu volume de trabalho, eu colocar numa bombona de 200 litros e fazer uma cementação. Se você usar cobre, você pode usar cobre, como se você usar ferro. O ferro ele é mais complicadinho de trabalhar, mas quando você acerta, aquilo que eu falei, você eleva o pH dele, faz uma correção de pH lá para 2 ou 3, sem que ocorra a precipitação na forma de hidróxido, e aí você, no dia seguinte, aplica o ferro. O ferro vai precipitar o cobre, vai precipitar paládio, vai precipitar tudo que tiver ali. Aí depois, essa solução, que agora só contém ferro, você neutraliza com água de cal, você filtra o líquido, pH 7, vai embora sem nenhum problema. Não, mas no caso, tipo assim, a gente está falando da água que você está falando ou do ataque no clorídrico? Não, o processo final, tudo que você processar, você tem que guardar. Você precipitou o ouro de uma água régia, você não pode jogar essa água régia. Não, sim, tá? professor, sim. Você usou depois você junta tudo, ácido nítrico, água régia, ácido clorídrico, sulfúrico, tudo que você usou ali de solução, você junta tudo, tá? Então, o que eu estou fazendo? Toda a água régia que eu estou juntando, eu faço a cimentação, aí eu sifono para outro recipiente, e todo a borra que fica ali no fundo, eu estou juntando em um pote específico e depois vou dar ataque no clorídrico e no nítrico, igual você falou, só que eu quero ter mais volume de material. Entendi. Tá, você fez a cimentação, aí você sifona. E o sifonado você faz o que com ele? Você joga fora? O certo É você neutralizar, né? Com água de cal.
Com água de cal. pH 7, aí você pode descartar o líquido, filtra ele, pode descartar o líquido, e vai sobrar para você o hidróxido de ferro. Hidróxido de ferro. O correto seria você juntar uma quantidade, né, a cada 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei o teu volume de trabalho, e um dia chamar uma empresa especializada nisso, e eles recolher isso aí, você vai pagar. Ô, Jonathan, só uma troca de informação. Você falou que mora no Pará, né? É isso. Aí é terra do ouro, né? É terra do ouro, tem muita coisa aí para trabalhar. Né? Aí tem muito ourives, tem muita oficina de joias, esse tipo de coisa? Olha, é porque assim, eu trabalho viajando, né? Então assim, agora que eu tive a oportunidade, né, e a felicidade de ingressar nesse curso aí, né, conhecer o professor aí agora, mas eu não tinha esse tipo de conhecimento ainda, então eu ainda não fui assim, eu sei que tem bastante ourives, mas eu ainda não fui fazer essa pesquisa, né? Eu estou precisando largar o caminhão esse ano, entendeu? Só que eu estou me preparando para Então a dica é dar atenção para a oficina de joia, porque aí no Pará eu conheço pessoas que trabalham com a que a gente trabalha e foi para aí e ficaram ricos só comprando lixo da oficina de joias. Então você tá no lugar certo, cara. O Gabriel primeiro que tá falando isso, que o pessoal do grupo que tá mexendo com lixo da oficina de joias estão bem quietinho, viu? Estão ganhando dinheiro bem quietinho para que ninguém... Bem quietinho. Não, eu agradeço aí a simpatia do amigo aí, né? Eu digo para todo mundo logo no começo do curso, o melhor é o lixo de oficinas de joias. Isso não tem dúvida. É assim, de longe o melhor. Né? A vantagem da sucata eletrônica é que ela é, vamos dizer, ela é mais previsível. Acessível e previsível. Na sucata eletrônica você consegue em qualquer lugar e ela é previsível. Você sabe que se você comprar uma tonelada, conhecendo, não pode comprar uma sucata qualquer, mas conhecendo a sucata que você vai comprar, de 1 tonelada você sabe quanto você vai tirar. Né? Já o lixo de oficinas de joias, você pega um que dá 100 gramas, outro dá 20, dá 30, dá 200, 300, 500, até 1 kg e 380 eu tirei no lixo de oficinas de joias. Então tem essa variedade e tem a questão da sazonalidade. Se você compra lixo, beleza, você faz a tua linha e tal, então tem os lugares, meu sogro comprava. Então eu iria para o Pará, iria para Manaus, passava em Rondônia, em Porto Velho, e ia para Corumbá, aquela região toda ali. Até lugar longe. Ali é longe. Então, isso era previsível. Já tinha época certa que ele ia lá, o pessoal guardava para ele e tudo, ele levava ouro para negociar com ele. É uma coisa. Eu não me dei bem com compra, né? Porque eu não sei desvalorizar nada do que é dos outros. Eu tenho um defeito. Eu não desvalorizo o que é dos outros e permito que desvalorize o que é meu. Então, eu me dei muito mal com compra de lixo. Eu me lembro que que eu comprei, paguei R$1.000, depois que apurei tudo, deu R$1.003, né? Despesa de viagem, tudo ficou por R$3. Acabou não compensando. Não compensou. Já o meu sócio, ele tinha uma técnica predadora, né? Ele era muito caro. Oi? Já falei isso, né? Já falou na primeira aula aí que ele em todas as lojas, né? Aí falava. Mas ele era muito cara de pau. Ele tinha muita cara de pau pra fazer isso. Eu ficava desapontado. Eu já saía, ficava do outro lado da rua. A única vez que viajei com ele, ficava do outro lado da rua, porque ele parecia que ele ia se tramar no palco lá. E tudo aquilo era teatro. Assim, até hoje eu trabalhei com participação, né? Com 20% que eu tô cobrando. E comprei um lixo. No lixo que eu comprei, eu tive sorte, né? Porque é isso que o professor falou, é meio loteria. Você não sabe se o ourives está mentindo, qual o volume que ele trabalha. Mas eu estou programando para fazer uma viagem aí, começar a subir o Brasil. Chegar lá no Pará, eu entro em contato com você aí, John. Uma coisa, Gabriel, que o pessoal costuma fazer, é mais para um efeito moral, tá? Eles carregam um pouquinho de ácido nítrico e quando eles vão comprar um lixo desconhecido, eles pegam uma amostrinha e põem num copo e adicionam o ácido nítrico para ver se vai haver muita queima. Por quê? Na verdade, para o comprador isso não altera nada, mas isso impressiona um pouco quem vende. Ele pensa que aquilo funciona de verdade. Ele vai funcionar de verdade no caso de o pessoal tem mania de colocar pó de chaveiro no lixo, oficina de joia, só que vende, tá? Então quando você adiciona o nítrico, você vê... Primeiro você põe água, você põe no copo, põe água, mexe bem, olha, né, leva na luz ali, olha, você vê o fundo amarelinho, maravilha. Aí você põe o ácido nítrico. Se aquele fundo amarelinho permanecer, beleza. Mas se queimar, pode saber que é pó de chaveiro, pó de chave. Né? Eu fui comprar lixo com um cara, professor, que ele compra lixo há muito tempo, eu fui acompanhar para aprender assim como que funciona. Uhum. Ele faz esse processo, ele leva um negocinho, uma bacia para batear, ele joga o ácido nítrico, joga fora e fica bateando ali, ó. Aí no caso, eu vi, tipo assim, dá para ver o ourinho certinho assim, na lateral da bacia. Isso. E é bom você levar uma lupa também. A lupa também te ajuda a enxergar. Anotado. É isso. Então tá bom, vou encerrar aqui então. Professor. Boa noite. Obrigadão aí. Uma boa semana pro senhor. Obrigado. Você também.